Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem de saúde, né? Hoje a gente começa com essas aulas, numa perspectiva de tentar dar essas aulas à distância através desse material. Aqui vão ser slides, né? Slides que eu vou tentar comentar, tentar simular uma aula mesmo presencial. O material dos slides vai ser enviado, ou já foi até enviado para vocês via SIGA, e paulatinamente, à medida que a gente for cumprindo os capítulos da disciplina, vai ser mandado também esse material, né, esses vídeos, que seriam a simulação de aula em cima desses slides. Esses slides eu tentei fazer em função das minhas notas de aula, ou seja, no sentido de tentar já reproduzir aquilo que eu escrevo na lousa, tá? Então, basicamente são resumos do livro em alguns momentos, mas eu vou aprofundar um pouco mais a questão da discussão matemática. Em outros momentos eu vou agregar algumas informações extras além do livro-texto que a gente adota. Peço desculpas à turma, né, por eventuais falhas. Eu realmente não tenho tanta experiência com essa questão das aulas à distância, mas estou me esforçando para que a aula saia boa, e à medida que for passando o tempo, que a gente for fazendo novos materiais, eu vou tentar cada vez aprimorar mais esse processo. Mas, mais uma vez, eu peço desculpas à turma e vou tentar aqui ver se consigo dar aqui uma aula boa para vocês, usando aqui essa ferramenta. Bom, então a gente começa hoje o estudo do capítulo 2, que é referente a transformadores, né? Vamos seguir o livro-texto, né? Ou seja, vai ser o capítulo 2 também lá do livro do Fitzgerald. O capítulo 1 a gente já tinha finalizado com vocês em sala de aula, antes da paralisação em função da pandemia pelo coronavírus, né? Então a gente vai prosseguir aqui agora dessa maneira, né? Através desse material que eu estou produzindo. Antes da gente começar realmente aqui com a aula em si, é só para comentar, né, que transformadores é, é um dispositivo muito importante dentro da engenharia elétrica, que é usado muito, tanto a nível de eletrônica como a nível de sistemas de potência, mas que talvez não seja bem um dispositivo de conversão eletromecânica de energia, ou seja, fazendo já uma referência ao título da disciplina. Ele vai ser sim um dispositivo ainda de conversão de energia, mas o transformador converte energia elétrica e energia elétrica. Eu apenas altero os parâmetros entre a entrada e a saída. Ok? Mas assim mesmo, a cadeira em que vocês vão estudar ele de maneira mais aprofundada vai ser realmente aqui na cadeira da nossa disciplina. Então vamos lá. O que eu pretendo apresentar na aula de hoje seriam essas três sessões, tá? Sessão 2.1, introdução, onde a gente vai falar alguma coisa sobre a definição, sobre os tipos de construção típicos de um transformador. Depois a gente, na sessão 2.2, que é intitulada Operação de um transformador sem carga, a gente começa a analisar o funcionamento do transformador e a modelagem matemática do mesmo, mas ainda sem considerar uma carga sendo alimentada pelo esse transformador a partir de uma ligação no secundário do mesmo. E na seção 2.3 a gente já acrescenta essa carga, né? E já começa a analisar então a operação do transformador alimentando uma carga. Ok? Então vamos começar aqui com a seção 2.1. Bom, essa figura aqui, ela é uma figura que ilustra um transformador, tá? Por definição, o transformador ele vai ser um elemento que vai ter pelo menos duas bobinas, e interligando essas bobinas vai ter um fluxo magnético comum e que vai estar variando no tempo, tá? Para poder gerar as tensões induzidas. De modo a confinar melhor esse fluxo variante no tempo, é comum a gente ter um núcleo magnético, tá? Onde essas bobinas então vão estar inseridas. No caso aqui do desenho especificamente, eu tenho aqui duas bobinas. Aqui a bobina 1 com N1 espiras, aqui a bobina 2 com N2 espiras. Aqui eu tenho uma fonte de tensão, que no caso aqui é uma fonte de tensão alternada. Ela vai estar ligada aqui à bobina 1, que a gente convenciona chamar em primário, tá? Então vai circular aqui uma corrente. Essa corrente vai ser uma corrente pequena, já que eu não tenho carga aqui no secundário. É a corrente de excitação apenas necessária a excitar
esse transformador. Isso vai gerar um fluxo magnético. A corrente passando aqui pelas espiras vai gerar esse fluxo magnético confinado aqui no interior do núcleo. E como a tensão é alternada, esse fluxo também vai ser alternado, essa corrente vai ser variante no tempo, isso produz tensões induzidas pela lei de Faraday, aqui na bobina é 1 e aqui na bobina é 2. Essa tensão ela vai, na verdade, se opor à fonte para limitar o valor da corrente, e essa aqui, por sua vez, vai ser a mesma tensão V2, já que eu não tenho carga, né? Então não vai ter queda de tensão, então a tensão que eu vou enxergar aqui nos terminais de saída V2 vai ser a mesma tensão E2 induzida pela lei de Faraday, devido ao fato do fluxo magnético que atravessa as espiras dessa bobina estar variando no tempo. Bom, vamos agora para tipo de construção. Deixa eu voltar aqui para a figura anterior. Essa figura aqui, gente, existem transformadores que realmente são feitos dessa maneira, principalmente os de pequeno e os de pequeno porte, que são usados até muito em eletrônica, onde a gente vai ver essa separação física entre bobinas, né? E cada bobina aqui, por exemplo, pegando o braço de um núcleo comum. Entretanto, para transformadores comerciais de maior porte, é comum a gente ver esses tipos de construção aqui, que o slide aqui enfatiza. Aqui é o que a gente chama de núcleo envolvido. Note aqui, então, que os enrolamentos estão envolvendo os braços do núcleo. E também tem esse outro aqui, que é o núcleo envolvente, onde note que as bobinas estão apenas envolvendo o braço central. Tá? De modo que os outros braços estão envolvendo essas bobinas, como elas estivessem, na verdade, sendo envolvidas pelo próprio núcleo. Outra coisa interessante a perceber aqui, vamos pegar aqui esse desenho aqui do núcleo envolvido. Note que a minha bobina primária, ela está aqui representada aqui. E a bobina secundária, ela está representada aqui dentro dessa aqui. E note que a bobina primária existe tanto aqui nesse braço, mas também existe aqui nesse outro braço. Tá? Isso aqui é o primário nesse braço. E aqui é o primário nesse outro braço. E também existe secundária aqui e secundária aqui. Isso aqui, o que a gente chama, são seções da bobina. Então, significa que essa bobina, ou esse enrolamento primário, tem duas seções. Tem uma seção que está nesse braço e uma seção que está nesse outro braço. Tá? Eles devem ter uma ligação interna, em série, tá? De modo que, na verdade, a bobina se distribui, então, por esses dois braços do núcleo que forma o meu transformador. E note que a bobina secundária está por dentro da bobina primária. O que é interessante, né, nesse tipo de construção é porque isso deixa o transformador mais compacto, menor e, portanto, com um custo de fabricação menor. Também, tá, o fato de eu ter várias seções de uma bobina distribuída ao longo dos braços do núcleo faz com que esse fluxo magnético aqui, que é estabelecido no interior do núcleo, tá, fique mais preso, entre aspas. Ou seja, que ele fique mais bem condicionado realmente no interior do núcleo. E portanto, essa alternativa faz com que aquele fluxo magnético que aparece aqui fora, que é o chamado fluxo de dispersão, seja menor ainda. Então, essa alternativa de ter várias seções, tá, permite eu diminuir o fluxo de dispersão. Em relação ao núcleo envolvente, eu também vou ter aqui a mesma alternativa de ter seção primária meio que misturada, entre aspas, com seção secundária. Só que essa estrutura aqui a gente chama que é de empilhamento, onde cada pilha dessa aqui é chamada de panqueca. E note, por exemplo, que eu tenho uma bobina do primário, por exemplo, aqui é uma bobina do primário, aqui é do secundário, então aqui de novo é primário, secundário, e assim vai se alternando. Elas vão formando uma camada em cima da outra. Cada uma dessas pilhas é, na verdade, uma seção e deve estar ligada com uma outra seção em série, passando a pilha da bobina oposta. Tá? Esse tipo aqui de arranjo ele já é interessante, principalmente em transformadores de maior porte, tá? Transformadores já a nível de distribuição, transmissão, geração,
Porque o que é que acontece? Como eu tenho várias bobinas nessa estrutura de panqueca, eu posso ter, então, vários ajustes de tensão de entrada, que a gente chama também de ajuste de TAP, em relação à entrada e em relação à saída do transformador. Isso significa que esse transformador, dependendo do número de panquecas ou de enrolamentos ou de seções para cada uma das bobinas ou de entrada e de saída, ele pode ter vários valores de tensão de entrada e vários valores de tensão de saída. Isso dá uma flexibilidade operacional mesmo. Ok? Então está aqui o comentário, né? Os enrolamentos podem ser compostos por várias seções, como aqui os desenhos demonstram. Seção primária, seção secundária, seção primária, seção secundária. Aqui é uma figura, né, que está também no próprio livro. É uma figura que ilustra, na verdade, um transformador de distribuição, mas muito usado no meio rural, um transformador de distribuição monofásico, onde chega só uma fase do alimentador primário e sai só uma fase do secundário. Tá? Só sai uma fase do secundário. Eventualmente sai também um neutro, que seria o aterramento aqui da carcaça do transformador. Vamos agora então para a seção 2.2, onde a gente vai começar a estudar a operação do transformador do ponto de vista matemático, né, vendo aí o equacionamento matemático, ainda considerando o transformador sem carga. Então está aqui a figura, aquela mesma figura que eu já tinha apresentado antes para vocês, né? Duas bobinas, aqui a fonte, aqui está em aberto no secundário. Assim, deixa eu destacar aqui para vocês que essa questão de eu dizer que isso aqui é o primário, que isso aqui é o secundário, é uma questão apenas de convenção. Eu estou convencionando que o primário está ligado à fonte e o secundário estaria eventualmente ligado a uma carga, se ela tivesse aqui conectada. Mas vocês poderiam também convencionar de maneira diferente. Bom, para essa situação aqui, né, sem carga, com a fonte de tensão alternada, surgindo essa corrente que é chamada corrente de excitação, esse fluxo que é estabelecido aqui é o fluxo alternado, e como é variante no tempo pela lei de Faraday, aparece uma tensão induzida aqui nessa bobina, é 1. Essa tensão induzida é dada por essa equação aqui, a derivada do fluxo concatenado em relação ao tempo, que é a mesma coisa de N1, que é o número de espiras dessa bobina 1, vezes a derivada do fluxo, tá, que atravessa as espiras dessa bobina. Então, aqui é o valor da tensão E1, é a aplicação da lei de Faraday. Analisando o circuito elétrico formado pela fonte e pelas espiras da bobina, tá, a gente tem essa equação aqui. V1 igual a R1, esse R1 aqui é a resistência da bobina 1, vezes essa corrente que circula aqui, vezes a tensão que é induzida no indutor, ou seja, na bobina aqui. Ok? Também, como eu estou considerando isso aqui alternado, φ é igual a φ máximo, valor máximo, vezes seno de ômega-t, onde ômega é a frequência angular, que é 2πf, que a gente já comentou dela no capítulo 1. Aplicando então essa equação, e supondo φ por essa fórmula aqui, E1 vai ser N1 dφ dt, então vai ser WN1 vezes φ máximo vezes cosseno de ômega-t. Aqui é um valor senoidal, cossenoidal, então a gente pode tirar um valor médio, que é um caso um valor eficaz, que vai ficar então nessa forma, Ezão de 1, que é o valor eficaz aqui dessa tensão na bobina, que é igual a isso aqui, resultando em raiz quadrada de 2 vezes π vezes f vezes N1 vezes φ máximo. Deixa eu fazer agora uma simplificação em cima aqui dessa equação, desse circuito. Vamos considerar que a resistência aqui nessa bobina seja muito pequena, de modo que ela possa ser até desprezada. Isso, na verdade, na prática acontece, porque normalmente essas bobinas são construídas com resistências baixas, até para diminuir a perda de potência devido à passagem de corrente pelo condutor. Então, supondo que essa resistência é muito pequena, que possa ser desprezada, aqui nessa equação isso aqui vai a zero e fica V1 igual a E1. Vzinho de 1, ou valor instantâneo, na bobina igual ao valor instantâneo na fonte. Mas isso também vai ser verdade para os valores eficazes. Então, Ezão de 1
é igual a vezão de 1, que vai ser agora o valor eficaz lá na fonte. E assim, a equação de φ máximo pode ser igual agora ao valor eficaz da tensão na fonte sobre raiz quadrada de 2 vezes π vezes F vezes N1, onde isso aqui surge dessas condições de contorno que eu acabei de comentar e dessa equação, portanto, φ máximo em evidência. Vamos agora voltar aqui a comentar, ou melhor dizendo, vamos comentar agora de uma maneira mais particular que essa corrente de excitação, esse valor de φ aqui, que está circulando nessa condição. Então, como eu falei para vocês anteriormente, é um valor de corrente pequena, chamada corrente de excitação, tá? E que existe para excitar, né? Para energizar aqui esse meu circuito magnético. Note que não há ainda transferência de energia da fonte com uma eventual carga aqui. Essa corrente φ, a gente já viu lá no capítulo 1, que tem uma forma de onda distorcida, né? Isso se deve às características do circuito magnético, do material magnético que forma o núcleo. Inclusive, né, tem essa figura que é lá do capítulo 1, né, onde a gente vê aqui a tensão, vê o fluxo e vê aqui, né, a forma de onda aqui de φ. Note que ela é uma onda que até lembra uma senoide, mas que tem essas distorções aqui nas extremidades. Entretanto, é uma onda periódica, ou seja, o formato dela se repete. Essa corrente, por ser periódica, então, ela pode ser analisada por uma série de Fourier, onde então Φ vai ser o valor de Φ fundamental, ou seja, modelado como uma senoide na frequência de 60 Hz, mais o somatório de Φ harmônicas, ou seja, de senoides com frequências múltiplas da fundamental, onde as frequências onde os múltiplos ímpares são os mais importantes, e desses, o terceiro harmônico é o mais significativo ainda. Então, essa é a ideia. Em transformadores de potência típico, essa corrente de excitação é cerca de 1 a 2% da corrente a plena carga. Portanto, a corrente de excitação pode ser representada apenas pela componente senoidal por simplificação. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui, gente? Vamos voltar aqui para cá. Voltar aqui para essa primeira figura. Já falei aqui que é uma corrente pequena. Pequena por quê? Porque não está havendo carga e, portanto, não está havendo transferência de energia da fonte para uma carga. Então, é apenas a corrente necessária a excitar o circuito magnético. Essa corrente é distorcida, mas é pequena. À medida em que eu colocar aqui uma carga, vai surgir uma corrente 2, tá? Que vai representar a energia que uma carga esteja aqui consumindo. E o que é que acontece? Essa energia vai ter que vir da fonte. Então, a corrente que circula aqui já começa a crescer. Ela vai ser esse φ da excitação mais um outro valor, relacionado com a corrente que eu estou transferindo para a carga. Como essa corrente é senoidal, essa corrente maior agora que vai surgir também vai ser senoidal. Então, a resultante aqui ela vai começar a puxar por um valor senoidal puro, que seria a soma da corrente de carga mais a corrente de excitação. Como a corrente φ ela já tem aqui a fundamental, que vai ser a parcela mais importante, tá? Ok? Ou seja, ela não é uma senoidal, mas ainda lembra uma senoidal. Então, na prática, o que a gente deve fazer, tá, é desprezar esse efeito e começar a modelar ela, até com simplificação, para facilitar a análise da gente aqui, como sendo puramente senoidal. Então, a gente vai agora desprezar para facilitar a nossa análise, vai fazer de conta que ela é senoidal mesmo, sem distorção, e com isso a gente vai poder fazer então agora uma análise fasorial da mesma, vai poder representar por um fasor, ou seja, representar pelo módulo e pelo ângulo. Então está aqui o diagrama fasorial em relação a essa corrente de excitação. Então aqui seria o fasor do valor eficaz da corrente de excitação senoidal equivalente. Tá?
Aqui nesse fasor, essa corrente de excitação, tá? Que seria uma situação senoidal equivalente, eu estou ainda decompondo em duas componentes, IC e M. IC é a chamada corrente de perdas no núcleo, que está relacionado às perdas que eu vou ter no processo no núcleo para manter a energização desse núcleo. Tá? Quais são essas perdas? Perdas devido às correntes parasitas e perdas devido ao próprio fenômeno da esterese. E M, por sua vez, é a componente que de fato faz com que se estabeleça o fluxo magnético resultante na região do intraferro. Na região do intraferro, desculpe, gente, dentro do núcleo. Tá? Eu estou pensando em intraferro, não. A gente não tem intraferro aqui. Então, IM seria a componente necessária a estabelecer a magnetização de fato do meu circuito magnético. Note que esse IC está na mesma direção, tá? Ou seja, está em fase do fasor E1, que é o fasor do valor eficaz da tensão induzida na bobina 1. E M, por sua vez, está em fase, ou seja, está na mesma direção e mesmo sentido, tá? Do fasor Iφ, que já é o fasor do valor eficaz do fluxo. E note que ainda aparece esse ângulo θc aqui, né? Tá? Ok? Que é um ângulo do fator de... que podemos dizer que seja o ângulo do fator de potência interno do meu transformador. A perda no núcleo, ela pode ser, que é esse parâmetro PC, ela pode ser entendida então como sendo E1, tá? Vezes esse IC. E esse IC, por sua vez, aí fica o seno de θc. Então, por isso que fica aqui essa fórmula. Bom, tem um exemplo aqui, né? É um exemplo que tem também no livro aí do Fitzgerald, tá? Que ilustra aqui um pouquinho aqui essas correntes. O enunciado do exemplo diz o seguinte: no exemplo 1.8, ou seja, era um exemplo, eu estou me baseando no exemplo lá do capítulo 1, as perdas no núcleo, tá? E a potência aparente de excitação do núcleo, tá? No núcleo seria esse, tá? Na verdade, não é bem um transformador, porque eu só tenho uma bobina, tá? E nesse núcleo eu vou ter um B máximo de 1,5 Tesla, 60 Hz, e já foi feito aqui no exemplo 1.8, já foi calculado alguns parâmetros que a gente vai usar, que no caso é esse aqui, né? Que é a potência de perda associada às perdas a 16 watts, e que a potência aparente de excitação é 20 voltampere em valores eficazes. O autor também diz que a tensão, o valor eficaz da tensão induzida aqui na bobina é 194 volts e que essa bobina tem 200 espilhas. O que o autor quer? O autor quer que eu encontre o fator de potência, a corrente C de perdas no núcleo e a corrente de magnetização IM. Então vamos lá. Primeira coisa é começar com o fator de potência, né? O fator de potência, que é o quociente de θc, ele vai ser a potência associada às perdas sobre a potência aparente de excitação. Então vai ser esse 16 sobre 20, que dá 0,8. Então aqui já é um dos resultados que o autor quer. Deixa eu extrair logo o ângulo, que eu vou precisar desse ângulo aqui, né? Então, fazendo o arcosseno de 0,8, eu obtenho esse ângulo θc, que vai ser 36,9 graus. Como isso aqui acaba sendo um indutor, né, a gente sabe que no indutor a corrente está atrasada em relação à tensão, então esse ângulo aqui deve ser negativo. Bom, aí vamos tentar agora determinar aqui os outros parâmetros. Vamos começar determinando a corrente de excitação, que é o Iφ, o módulo dela, né, o módulo do fasor dessa corrente de excitação. Essa potência aqui de excitação, ela, na verdade, vai ser essa corrente Φ vezes a tensão E1. Então, se eu fizer essa potência dividido pela tensão, isso dividido por isso, eu vou ter isso aqui 0,10 ampere em valores eficazes, que vai ser então a corrente Φ. A partir daí, dá para mim agora determinar IM.
E M vai ser esse valor de φ vezes seno de θc. Por que isso? Vamos voltar aqui para o diagrama fasorial. Note que M eu posso dizer que é φ, tá? Vezes o seno desse ângulo aqui, que é o oposto desse ângulo aqui. Lembrando que isso aqui, daqui para cá, é 90 graus. É um triângulo. Ok? Então, o oposto disso aqui vai ser esse ângulo, que daria, se eu pegasse aqui, daria cosseno desse outro ângulo, que é a mesma coisa do seno desse. Por isso que aparece seno aqui. Então, fiquei fiz seno de θc, que dá 0,06 ampere em valores eficazes. Já IC, eu posso tirar aqui do próprio valor aqui da potência ativa. Tá? Eu sei que PC vai ser E1 vezes IC. Então, IC fica PC sobre E1, então fica 16 sobre 194, que dá 0,082 ampere em valores eficazes. Então, esses aqui são os resultados em relação a esse exemplo 1. Exemplo fácil, né? Só para a gente prestar atenção aqui nessas correntes que derivam de φ. Essa aqui relacionada às perdas e essa aqui é o que promove realmente a magnetização do meu circuito magnético. Vamos agora começar a estudar na seção 2.3, né? Aqui a gente estudou o funcionamento já do transformador, mas ainda sem carga. Então agora no 2.3 a gente vai começar a considerar uma carga ligada no secundário e ver como é que é o funcionamento do transformador em tal situação. Ok? Ainda vou considerar um transformador hipotético, né? Só mais tarde que eu vou entrar com um transformador real. Tá? A gente ainda vai considerar um transformador que a gente chama de ideal, que é aquele sem perdas. Mas a gente já vai considerar aqui nessa seção o efeito da carga. Então a gente tem aqui o núcleo magnético, tem aqui a bobina de N1 espiras que eu vou chamar de primário, bobina de N2 espiras que eu vou chamar de secundário. Aqui na bobina 1 eu vou ter uma fonte, na bobina 2 eu vou ter uma carga, na bobina 2 eu vou ter uma carga. Então aqui vai circular agora uma corrente, que eu vou chamar de corrente 1. Aqui na carga surge uma corrente que eu vou... Veja bem, essa corrente 1 aqui passando por aqui pelas espiras aqui dessa bobina gera um fluxo magnético com uma tensão alternada. Esse fluxo aqui vai ser variante no tempo também alternado, gera uma tensão induzida nessa bobina, nessa outra bobina. Essa tensão induzida gera uma tensão na saída aqui do secundário. Se eu tenho uma carga, então começa a aparecer uma corrente. Ok? Quando essa situação ocorre e está estabilizado, na prática o que, é que vai acontecer é que eu vou ter agora um valor de corrente 1 mais elevado, porque vai ser um valor de corrente não só associado à excitação do meu núcleo, mas também a transferir energia aqui para a carga, e vou ter aqui a corrente 2, que é a corrente que alimenta efetivamente a carga. Note que do jeito que está aqui o enrolamento aqui, tanto da bobina com N1 espiras, como do enrolamento aqui de N2 espiras, se eu aplicar a regra da mão direita, eu verei que o fluxo magnético devido à passagem da corrente 1 nessa bobina vai estar no sentido horário. Já em relação a essa outra bobina com N2 espiras, a corrente, se eu for fazer aqui a regra da mão direita, vai estar no sentido anti-horário. Então, aqui eu gero um fluxo para cá e aqui gera um fluxo contrário. Então, os dois fluxos vão estar se opondo. Ok? Então, o que seria esse φ? Esse φ aqui que surge, na verdade, gente, vai ser o φ resultante, tá, da oposição desses dois, devido ao circuito de entrada e ao circuito de saída. Tá? Então, esse φ aqui é a resultante dos dois fluxos particulares devido à bobina 1 e devido à bobina 2. Isso numa situação estável de funcionamento, quando eu já excitei meu transformador e já estou transferindo energia aqui da fonte para a carga. Note que a transferência de energia é feita via o transformador, né? O transformador manda a energia para o circuito magnético, o campo magnético, a energia, então depois é convertida pela lei de Faraday em energia elétrica que é transferida para a carga.
Nessa situação aqui, eu ainda estou considerando o transformador ideal. E o que seria o transformador ideal? Seria um transformador hipotético, onde as resistências dos enrolamentos são desprezíveis, todo o fluxo que eu estou considerando aqui está confinado no interior do núcleo, ou seja, eu estou desprezando aquele fluxo de dispersão. Não há perdas no núcleo, ou seja, eu estou desprezando as perdas por esterese e devido às correntes parasitas. Tá? Eu já falei, né, que estou desprezando as perdas aqui na resistência, né? Essas perdas muitas vezes nos livros é chamada de perda no cobre. Tá? E também estou considerando a permeabilidade do núcleo elevada, ou praticamente infinita. Com isso, o que é que acontece? Eu estou desprezando todas as perdas possíveis aqui nessa minha estrutura de circuito elétrico e circuito magnético e também estou desprezando todos os efeitos não lineares. Diante dessa situação, eu copiei novamente aqui o circuito aqui, né, que a gente está considerando com fonte com carga. E nessa situação já estabilizados os valores de V2, I2, V1 e I1, Φ, eu vou ter então que V1, e como a gente está desprezando as perdas, né, então a resistência aqui na bobina 1 é zero e a resistência na bobina 2 é zero. Então V1, que é a tensão na fonte, é igual a E1, que é a tensão induzida. E E2, que é a tensão aqui na bobina, é igual a tensão V2 na saída aqui da carga. Se tivesse resistência, teria uma queda de tensão aqui e aqui devido à passagem de corrente pelos fios que formam as bobinas, e essas tensões não seriam iguais. Mas como eu estou desprezando as resistências, essas tensões agora são iguais. V1 igual a E1 e V2 igual a E2. E1 é N1 vezes dφdt, esse φ é o φ resultante, e E2 igual a N2 vezes dφdt. Note que esse E1 que aparece aqui é agora uma Φ100, é uma força contra-eletromotriz. O que é isso? Significa que essa tensão induzida que vai aparecer aqui vai se opor, tá, à corrente I1 que está circulando pela bobina. Por isso que é uma força contra-eletromotriz. Já essa tensão E2 aqui é ela que é responsável, no fundo, pelo aparecimento da corrente 2. Então, ela agora vai ser uma FEM, uma força eletromotriz. Se eu pegar essas duas equações e dividir termo a termo, V1 sobre V2 e esse termo aqui de N1 dφdt sobre N2 dφdt, vou poder cortar aqui a taxa de variação no tempo, que é a mesma, e vai ficar então V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. E essa aqui, gente, é uma relação já conhecida de vocês, tá? E muito importante, né? Com o transformador ideal, que diz que a razão das tensões de entrada e saída é igual à razão do número de a razão do número de espiras entre essa bobina que está na entrada e essa bobina que está na saída. Também, vamos aqui analisando aqui, voltando aqui a analisar aqui esse circuito, né, também, como eu estou desprezando as perdas, né, estou desprezando as perdas, significa que toda a energia aqui da fonte vai para a carga, e que toda a força magnetomotriz aqui vai estar relacionada à força magnetomotriz aqui do lado da carga. Então, fica a força magnetomotriz 1 igual a força magnetomotriz 2, dessa bobina e dessa bobina. E, portanto, N1 vezes I1 igual a N2 vezes I2. Se eu pegar isso aqui e passar N1 dividindo para cá e I2 dividindo para lá, eu vou ter isso aqui, I1 sobre I2 igual a N2 sobre N1. E é outra relação importante também válida para um transformador ideal, que me diz então que agora a razão das correntes que circulam pelas bobinas N1 e N2 de entrada e saída é igual ao inverso da razão do número de espira dessas bobinas. Então, I1 sobre I2 é igual a N2 sobre N1. É outra relação importante e que vocês já devem ter visto anteriormente e que é válida para um transformador ideal.
Se eu pegar essa relação aqui e comparar também com essa relação aqui, que é em função da razão de tensão, e aqui em relação à razão de correntes, e note que todas elas dependem de razões de número de espiras, a gente vai acabar chegando a essa equação aqui, que diz que V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2, e que, portanto, a potência de entrada é igual à potência de saída, como era o esperado, já que todas as perdas são desprezadas por um transformador ideal. Bom, deixa eu aqui avançar um pouquinho aqui o estudo da gente. Bom, espero que a aula esteja ocorrendo bem, né, gente? Como eu disse para vocês, isso aqui é uma tentativa, né? Eu não tenho tanta experiência. Peço desculpas, tá? Penso que a aula tá ocorrendo bem e eu pretendo, à medida em que novos conteúdos forem postados para vocês, ir melhorando cada vez mais essas aulas. A gente também vai ter algumas aulas para tirar dúvidas, tá? Em que a gente vai tentar aqui esclarecer algumas dúvidas que podem surgir aqui do estudo desse material. Bom, nessa análise toda que eu estou apresentando aqui nessa seção 2.3, aqui eu estou considerando a carga, né, no secundário, ou no que eu convencionei ser o secundário, mas entenda que eu até estou aqui representando realmente uma tensão alternada, mas na prática aqui poderia ser qualquer variação temporal. Eu poderia ter uma fonte que fornecesse uma tensão diferente numa senoide, mas que ainda fosse um valor de tensão variante no tempo. Isso ainda ia gerar fluxo variante do tempo, ainda ia gerar tensões induzidas nas bobinas variante no tempo, e o transformador ainda funcionaria. Supondo que essas variações todas realmente sejam senoidais, como é o caso típico, comum, né, para nós da engenharia elétrica, que o transformador opere com variações senoidais nas tensões e nas correntes, tá? Eu vou poder, então, trabalhar com a representação fasorial dessas grandezas de tensão e corrente, onde no fasor, né, eu represento o modo, que vai ser o valor eficaz da grandeza, e vou ter um ângulo, né, que vai me representar a diferença entre a parte ativa e reativa na representação de um número complexo. Então, a partir daí, então, esse meu circuito aqui, né, considerando que todas as grandezas realmente são senoidais, posso fazer análise agora por fasor, onde eu não modelo mais representando as senoides, mas só pelo ângulo e pelo valor eficaz, as grandezas sejam tensão e corrente. Meu transformado agora pode ser representado dessa maneira, onde eu também tirei lá a representação da física das bobinas e elas estão agora sendo representadas como indutores acoplados, tá, em dois circuitos elétricos, um circuito elétrico de entrada e um circuito elétrico de saída. Aqui eu vou ter uma carga Z2, aqui eu faço o V2 de tensão, que é a saída aqui desse indutor e que alimenta essa carga, e aqui o fasor de corrente 2. Aqui eu vou ter a fonte, que vai fornecer a tensão V1 para esse indutor, e a corrente fasor I1. E a energia, então, é transferida desse circuito para o outro circuito pelo acoplamento magnético entre esses dois indutores. Esse primeiro indutor tem N1 espiras, e esse indutor aqui já tem N2 espiras. Aquelas mesmas, como eu estou considerando transformador ideal, essas mesmas razões aqui de 1 sobre 2, de V1 sobre V2, também vão ser válidas para essa representação fasorial. E a partir daqui, então, eu tenho que fasor V1 é igual a N1 sobre N2 vezes fasor V2. Já fasor V2 é igual a N2 sobre N1 vezes fasor V1. Fasor I1 já é N2 sobre N1 vezes fasor I2. E o fasor I2, por sua vez, é igual a N1 sobre N2 vezes fasor I1. Se eu pegar, então, agora... isso aqui, tá? Se eu pegar essas duas equações e dividir termo a termo, vou ter fasor V1 sobre fasor I1, fasor V2 sobre fasor I2, e fica N1 dividido por N2, e tudo isso aqui dividido por N2 sobre N1. Vai inverter, e aí o que é que acontece? Fica N1 sobre N2 ao quadrado
Então, note que eu tenho agora fator V1 sobre fator I1 igual a N1 sobre N2 ao quadrado vezes fator V2 sobre I2. Mas o que é fator V2 sobre I2? Se a gente analisar bem, é a própria impedância na carga aqui no secundário, Z2. Então, isso aqui é a impedância Z2. Ao mesmo tempo, fator V1 sobre I1 tem dimensão de impedância, mesmo que não exista nenhuma impedância física aqui no primário, pelo menos representada aqui nesse circuito. Mas tem dimensão de impedância, dimensão física de impedância. De modo, então, que essa equação aqui agora pode ser representada da seguinte maneira. Z1 que é igual a N1 sobre N2 ao quadrado, vezes Z2. Z2, a impedância realmente real, né, que existe. A impedância complexa da carga. E Z1, a setinha está aqui apontando para Z2, mas na verdade a setinha seria para cá, tá, gente? Desculpem. Tá? Então aqui seria a impedância equivalente no primário, tá? Da impedância de carga, também chamada de impedância de carga referida ou refletida no primário. Então, seria como a fonte enxergaria a impedância Z2 a partir desse circuito aqui Z1. Então, seria essa impedância refletida para esse circuito. Com isso, esse circuito aqui poderia ser reescrito, eu fazendo essa reflexão da impedância para o outro lado, dessa maneira. A impedância da carga estaria agora representada aqui no circuito de entrada como sendo Z2 vezes N1 sobre N2. Isso aqui é o quadrado. E agora não teria mais carga. Como não teria mais carga, isso aqui vira um ponto de curto. Como é curto, a tensão aqui é zero. É zero nessa bobina, é zero nessa bobina. Então, tudo isso aqui pode sumir. De modo que o meu circuito que sobra é só esse. V1 e 1, e aí a carga refletida por primário. Note que isso aqui, tudo, na verdade, é um truque matemático, viu, pessoal? Fisicamente, o circuito que existe é esse. A carga está aqui fisicamente no secundário. Só que isso aqui é um rearranjo matemático que me permite calcular, só a partir do circuito de entrada, o efeito da carga. E a partir daí determinar algum parâmetro, por exemplo, I1 ou V1 que me falta. Tendo esse parâmetro, eu posso depois voltar para o circuito original para determinar esses outros parâmetros em cima da carga. Ok, pessoal? Vamos então continuar. Isso aqui ainda vai ser enfatizado mais nas próximas sessões, viu, pessoal? Tentem analisar o que eu estou comentando com vocês, tentem ler o livro, tá? Tentem lembrar que eu acho que isso aqui também já deve ter sido apresentado em algum momento para vocês. E mais tarde, quando a gente começar a trabalhar com o modelo real do transformador, isso aqui novamente vai ser enfatizado para vocês. Vamos agora ver um exemplo? Um outro exemplo? Nesse exemplo, o enunciado diz o seguinte: o circuito equivalente da figura 2.8a, ou seja, essa figura aqui, tá? Mostra um transformador ideal em que a impedância R2 mais JX2 é igual a 1 mais 4 J ohms. Essa é a impedância aqui que está aqui nesse lado aqui do secundário. Então, ele diz que está conectado em série com o secundário. A relação de espiras N1 sobre N2 é 5:1. Então, a razão aqui é 5:1. Letra A, que é qual tu pede? Desenho um circuito equivalente cuja impedância em série esteja referida ao primário. E letra B, para uma tensão eficaz de primário de 120 volts e um curto-circuito conectado entre os terminais A e B, calcule a corrente do primário e a corrente que flui no curto-circuito. Vamos começar aqui então com a letra A. Tá? A letra A, que é o desenho do circuito equivalente, pegando essa impedância e referindo lá o primário. Então está aqui a solução. O circuito basicamente é esse. Tá? Como ele não fala nada ainda na letra A, ele só vai falar na letra B que aqui é um curto, então a gente vai deixar em aberto e vai representar aqui os dois indutores representando o acoplamento magnético entre a bobina de entrada e saída, com N1 e N2 espiras. Aqui então ainda tem a corrente 2, que pode circular aqui com o resto de circuito.
aqui tem fasor V1, fasor I1, e aqui a impedância do secundário referida ao primário, que eu vou agora dizer que é uma impedância R2 linhas e X2 linhas. Esse índice linha para fazer a distinção entre o valor real físico. Esse R2 mais JX2 linha, eu tiro então, daquela razão que a gente viu agorinha, N1 sobre N2 ao quadrado, tá? Que vai multiplicar então pela impedância física R2 mais JX2. Essa impedância é esse 1 mais 4. Isso aqui vai dar 5 por 1, 5 ao quadrado dá 25, então vai ser 25 multiplicado por 1, que dá 25, e 25 multiplicado por 4J, que vai dar 100J. Então fica 25 mais 100J ohms. Então isso é o resultado já da letra A. Vamos agora para a letra B. Na letra B, o autor diz o seguinte, ele quer que, supondo que a tensão de entrada seja 120 volts, ou seja, relacionada aqui a V1, e que haja um curto entre os terminais A e B, ele quer que calcule o valor eficaz, ou o módulo do fasor I1 e o módulo do fasor I2. Nesse caso aí, tá, a gente pode usar aqui aquela mesma situação da letra A, ou seja, esse mesmo circuito aqui, só que curtando aqui. Quando curta o terminal de A e B, isso aqui tudo vai a zero e pode ser eliminado, se tornando então esse circuito aqui. V1 ele diz que é 120 volts, ele não fala nada sobre o ângulo de fase, e eu tenho que ter aqui uma referência para o ângulo de fase, então eu vou considerar que seja V1 mesmo, tá? A gente faz isso por convenção, normalmente. Então, essa tensão aqui V1, na verdade, é 120 volts, ângulo zero, ou simplesmente 120. E a impedância Z2, a impedância referida eu já calculei, e aí dá para determinar agora o fasor da corrente 1. Então, o fasor da corrente 1 vai ser esse V1, que é 120, ângulo zero, 120, sobre a impedância referida, que é R2 linhas mais JX duas linhas. Então, é 25 mais J100. Fazendo essa razão, fica então 0,28 menos J 1,13 ampere em valores eficazes. E o módulo disso, tá, é 1,16 ampere. Bom, calculei I1, agora para determinar I2 eu tenho que voltar para o circuito original. Tá? Com o circuito original, esse aqui. E usar apenas as relações de transformação válidas para um transformador ideal. Ele diz que isso aqui é um transformador ideal. E aí, sabendo o valor de N1, N2, sabendo I1, dá para achar I2. Trabalhando já direto com o módulo, então fica esse valor aqui, né, multiplicado, tá, por N1 sobre N2, que é 5. Então fica 5 vezes 1,16, que dá 5,8 ampere. Esse é então o valor do módulo da corrente que circula aqui. Bom, pessoal, espero que essa primeira aula tenha sido do agrado de vocês. Mais uma vez eu peço desculpas. Peço desculpas por algumas limitações técnicas, mas eu não tenho nenhum equipamento aqui profissional para gravar isso, e nem a universidade está liberada, eu acredito que esteja liberada para esse tipo de coisa, e nem sei se lá tem esses equipamentos mais profissionais, mas eu acredito que a aula transcorreu bem, tentei simular o máximo possível a minha aula no quadro mesmo, que eu daria normal para vocês no quadro. A gente ainda vai ter outras aulas só para tirar dúvidas, tá? E espero que, à medida que ocorram outras aulas também desse tipo teóricas, onde eu comento os slides, as aulas fiquem cada vez melhores. Então, muito obrigado aí pela compreensão de vocês, pela atenção de vocês, bom estudo, cuidem da saúde, cuidem da família de vocês e um forte abraço.